é surreal. O dólar segue em disparada. Quando eu comecei a gravar esse vídeo, eu tive que recomeçar. O câmbio tava em 6,20, aí foi para 6,21, 6,22, 6,23, 6,24, bateu R$ 6,25. Tô gravando aqui na quarta-feira, 18 de dezembro, às 16h20 da tarde, e o câmbio segue subindo, está fora de controle, assim como as taxas de juros que também estão em alta, porque não há nenhum sinal de reversão de curso. O governo segue se recusando a ouvir ou entender as preocupações genuínas de muita gente com a situação fiscal, com o descontrole das contas públicas. Parece que ainda não caiu a ficha em Brasília sobre a gravidade do que está acontecendo. E esse nem era o assunto do vídeo, mas como o câmbio começou a subir sem parar, eu tive que abordar o assunto. Mas na verdade o que eu queria agora era responder duas perguntas que surgiram no vídeo de ontem. Recomendo vocês assistirem, quem ainda não o fez, vou colocar o link aqui em cima. A primeira, que era sobre a diferença entre o dólar em quase 6 na época de Bolsonaro e Paulo Guedes e o dólar agora em 6,25 com Lula e Haddad. E a segunda pergunta era: será que o Brasil pode se tornar a Turquia? Porque lá a lira turca também se desvalorizou e muito nos últimos anos. Então eu vou responder essas duas perguntas. Primeiro, começando então pela comparação com Paulo Guedes e Haddad. O que nós temos, assim, que a gente poderia sumarizar a diferença de agora com na época de Guedes? Paulo Guedes tentou uma política de controle e aperto fiscal e frouxidão monetária. Então era o fiscal controlado, apertado, e o juro mais frouxo. Agora é o contrário. Temos um juro lá em cima, um aperto monetário e um fiscal muito frouxo. Claro que quando veio a pandemia isso desarranjou e bastante, mas vale colocar em perspectiva e entender também a diferença nas magnitudes dos movimentos na taxa de câmbio. Então, colocando aqui primeiro, agora em 2024, quanto que o câmbio está se desvalorizando? Quase 29%, apenas em 2024 é o que está subindo o câmbio. Mas quando a gente compara lá com 2020, vamos dar um zoom out aqui nesse gráfico, vejam só. Janeiro de 2020, o câmbio estava em 4,02. Em maio de 2020, o câmbio subiu quase 47%, chegou em 5,90, chegou até a bater no intradiário 5,94, mas enfim, aqui quase 5,90. Em 5 meses, o câmbio chegou a subir quase 50%. Não é o que temos agora. Se fizéssemos essa mesma comparação para chegar em... vamos lá, até da mínima do governo atual, que foi em julho do ano passado, até agora, subiu 33%, mas em mais de 1 ano e 2, 3 meses. Então tem uma diferença grande que aconteceu lá com o Paulo Guedes. Mas claro que a pandemia foi o grande agravante. Só que havia o problema, e que eu apontei muito antes da pandemia, que o governo, o ministro da Fazenda, Paulo Guedes, junto com Roberto Campos Neto, eles estavam perseguindo uma política monetária muito frouxa, colocando o juro lá embaixo e, na minha avaliação, longe do que seria os fundamentos da economia brasileira. Não era compatível com a nossa economia, um país emergente, com os riscos que nós tínhamos ainda naquele momento, mas essa foi a política praticada. Eu até vou colocar aqui na tela a taxa de juros, vamos lá aqui, Brazilian Interest Rate, para a gente comparar com o que aconteceu naquele momento. Cá temos. Então, o que tínhamos lá em 2019? Até vou voltar um pouquinho, 2019. A taxa de juros começou a cair, e chegou no finalzinho de 2019 em 4,5%, foi a taxa básica de juros, e o câmbio já tinha começado a subir então. Saiu quando o Bolsonaro assumiu o governo, aqui ó, Bolsonaro assumiu o governo, a taxa de câmbio estava ainda em 3,75%. E acabou 2019 com a taxa de câmbio já em 4. Então ali começou uma taxa de juro fora do lugar. Porém, claro, a boa notícia é que o fiscal estava controlado. Mas quando chegou a pandemia e veio todos os problemas, os temores no mundo inteiro, o câmbio disparou, chegou nesses quase 6, e o Banco Central começou uma política de mais frouxidão ainda, baixando ainda mais o juro, chegando em 2%, o que eu critiquei enormemente em vários vídeos aqui no canal. E além agora do juro fora do lugar muito frouxo, o fiscal também foi para o espaço, com todas as exigências da pandemia, auxílio emergencial, o rombo fiscal foi gigantesco
histórico, como eu já mostrei em vários vídeos. Talvez nos próximos meses o do atual governo possa até superar, até mesmo da pandemia, pelo menos o déficit nominal, mas naquele momento era o déficit primário, que foi realmente enorme por conta daquela conjuntura. Mas à medida que a gente foi saindo da pandemia e que a economia foi se recuperando, e o Paulo Guedes voltou com a sua prioridade de controle fiscal, de realmente colocar a casa em ordem, e o Banco Central também se deu conta que era um erro colocar a taxa de juros em 2%, abandonou esse regime monetário e passou a subir e muito a taxa de juros, e chegamos até ali em 2022, abril, já em 11,75%, e o câmbio já tinha cedido bastante, chegou até nas mínimas ali de 4,57 no ano de 2022, e depois juros seguiu subindo, e aí o restante da história, 2022 e 2023, a gente já sabe. Mas então essa era a grande diferença daquele momento em que havia uma preocupação genuína, uma intenção de buscar controle fiscal e no mínimo um déficit primário zerado. O que estava fora do lugar era o juro muito frouxo. E quando veio a pandemia, estourou mais o fiscal, juro frouxo, tudo isso agravou o problema e o câmbio decolou. Depois que o fiscal foi arrumado, tivemos superávit em 2021 e 2022 também, superávit primário, e o juro também foi para o lugar mais compatível com a nossa economia, também acho que quase 14 ali, que foi o 13,75, também acho que foi exagerado, mas enfim, o juro não estava naquele patamar tão baixo que não era correto, era inadequado e levou o câmbio a ficar fora do lugar e descontrolado. Mas veio então Lula e Haddad com o discurso, o plano de governo, a campanha de Lula, que não era de controle fiscal de verdade, ele, inclusive, em algumas declarações falando que gasto era a vida, aquilo que eu já cansei de falar várias vezes, mas por alguns meses o mercado deu o benefício da dúvida, ainda estava esperançoso que poderia haver um controle fiscal genuíno, porém, quando vieram as primeiras notícias do arcabouço fiscal, aí ficou claro que não havia seriedade, não havia compromisso de fato com o controle das contas públicas, a situação era bem mais séria do que se imaginava. E à medida que o tempo foi passando, isso só piorou, nem o arcabouço, que já era frouxo e muito flexível, leniente, nem o arcabouço está sendo cumprido, e o resultado agora, então, essa desconfiança completa, essa falta de credibilidade, em que temos um fiscal muito frouxo, e mesmo com o monetário, com um juro muito alto, é um aperto monetário, está sendo insuficiente para resolver a questão. E é que eu digo que hoje parece ser mais complexo resolver o problema do câmbio nas alturas, porque na época do Paulo Guedes era relativamente mais simples. Cara, o principal problema era o juro fora do lugar. O Banco Central, para de brincar de país de primeiro mundo, começa a subir juros e as coisas vão voltar ao seu patamar, aos seus patamares normais. E foi o que aconteceu, o câmbio voltou a cair, o juro subiu, o câmbio caiu, e o fiscal também voltou a entrar em ordem em 2021 e 2022. Agora é mais difícil, porque o juro já está nas alturas, segue subindo, e o problema está no fiscal, e não há nenhuma perspectiva, não há intenção genuína, não há compromisso, não há plano. O Congresso leniente também se fazendo de louco, que não está entendendo o que está acontecendo, e a situação é essa. Câmbio disparada, nesse momento aqui, R$ 6,24, sei lá quanto que vai fechar hoje, mas é realmente um desastre para o país, isso logo vai tocar na inflação, é a população que vai empobrecer, e essa espiral negativa que ninguém consegue interromper. É complicado. Agora, a segunda pergunta sobre a comparação entre o real brasileiro e a lira turca, qual é a diferença do Lula e do Erdogan, que é o premier da Turquia, vale a pena também responder, mas eu preciso lembrar vocês do nosso aplicativo Follow the Money, vou colocar aqui o código QR aqui em cima também, porque nós fomos para a Turquia no ano passado para estar lá em loco e documentar a realidade do país, conversar com as pessoas nas ruas, entender o que estava acontecendo, e esse foi um dos principais documentários que a gente produziu para a série Nas Fronteiras do Dinheiro, que está no aplicativo Follow the Money, em que a gente explica todas as razões por trás do movimento da lira turca, que também saiu em disparada. Mas vamos primeiro colocar aqui a comparação no momento, lira turca e real brasileiro em 2024. A nossa taxa de câmbio, quase 29% de alta, a lira quase 19%. Então, conseguimos ser uma moeda pior do que a lira turca
em 2024. Mas claro, quando a gente dá um zoom out e entende a diferença do que aconteceu lá e o que está acontecendo no Brasil, é quase incomparável. Vamos voltar lá para 2020, exatamente aqui é o 2020. Pô, desde então, a lira turca perdeu muito mais valor, o câmbio lá subiu mais de 460%, enquanto aqui nesse período subiu 58%, de maio de 19 até agora. Então, claro, a brutal desvalorização que houve na moeda do Erdogan é muito maior. E quais foram as principais causas lá? Lá o fiscal não está tão desarranjado, a dívida pública não é tão elevada, mas eles têm um déficit relevante em conta corrente, não precisam de capital externo para se financiar. Só que o Banco Central não tem as mesmas salvaguardas institucionais que temos no Brasil. Graças a alguns anos e marcos legais que trouxeram mais autonomia e independência e blindaram a nossa autoridade monetária da interferência política, hoje Lula não consegue fazer o que quer com o Banco Central. Pode indicar, sim, diretores, indica o presidente, mas não pode ordenar e mandar que o Copom baixe os juros a fórceps para 10, para 8, para 9, para qualquer que seja o nível. Já na Turquia é diferente. Lá o Erdogan não apenas criticava e muito o Banco Central, como ele conseguiu trocar no meio do mandato mais de um banqueiro central, na verdade foram pelo menos uns 3 ou 4 ao longo desses últimos anos, e isso que começou a desconfiança, porque ele ordenava, assim, a redução de juros na marretada. Então, por lá, mesmo não tendo um fiscal tão preocupante, nem uma dívida tão elevada, mas com muita interferência política no Banco Central, o juro fora do lugar, a situação foi essa, desconfiança, falta de credibilidade, e o câmbio disparou, uma depreciação brutal da moeda da Turquia, e comparando com o Brasil, não é a situação que nós temos, e felizmente há essa blindagem e Lula não pode ordenar o que quiser no Banco Central. Essa blindagem dura para sempre? Ela é perfeita? Não é perfeita, mas para alterá-la precisaria passar pelo Congresso. E com as últimas demonstrações que tivemos do Galípolo, a sinalização agora para a reunião de janeiro e de março, de aumento de 1%, depois de 1% também, eu diria que essas reuniões serão muito importantes para entendermos o compromisso do Galípolo e sua diretoria com a política monetária. Então, veremos se eles vão sucumbir às pressões constantes do Lula para reduzir a taxa de juros na marra. Porque se isso acontecer, aí será o caos, nada mais segura. E só antes de encerrar o vídeo, porque acabou de sair a decisão de política monetária do Fed, e isso está fazendo o dólar se fortalecer no mundo inteiro. O dólar index está disparando, sobe mais de 1%, e claro, imagina agora o caso do real brasileiro, que já estava enfraquecido, quando o dólar sobe no mundo, a situação se torna ainda pior. E o real acabou batendo, nos últimos minutos, R$6,27. É o que bateu nossa taxa de câmbio, então mais um recorde. Agora não apenas o enfraquecimento local, mas também a força do dólar no mundo. E por sinal, hoje às 19 horas ao vivo será a nossa análise da decisão de política monetária do Fed para os assinantes do Follow the Money. Então se você não segue o dinheiro, código aqui, baixe o aplicativo e vejo vocês logo mais para falar sobre esses e outros assuntos também, porque eu tenho certeza que hoje a gente vai ter pergunta pra caramba sobre o que está acontecendo, onde é que isso vai parar. Valeu, obrigado, até o próximo vídeo, assistam o de ontem, se inscrevam no canal, ativem o sininho e compartilhem também. Obrigado.